meu pai chama assim de atração das espécies para o mundo social mesmo. E o que aconteceu com a nossa amiga que está na mesa agora foi isso. Ela identificou o material que a gente está produzindo, ela identificou na proposta do Somos Utópicos esse debate. O que nós estamos fazendo do nosso mundo, o que nós estamos fazendo da nossa sociedade, por que esses embates de quem eu sou, para onde eu vou, por que eu tenho que olhar no meu semelhante um inimigo, por que eu não posso ter um olhar mais solidário para as pessoas, que é a tônica do que a gente traz aqui. O Somos Utópicos, ele quer debater arte, cultura, ele quer debater filosofia, ele quer debater mundo real a partir da nossa pequena experiência. A proposta não é um debate acadêmico, embora nós vamos receber de vez em quando os acadêmicos aqui, é um espaço para eles também, é um espaço para a gente aprofundar conhecimento, mas principalmente a partir das vivências, das experiências. Elizabeth, não sei nem se tem um nome, um sobrenome, além do Araújo, se tem um apelido, se tem um nome de guerra, ela vai contar para a gente agora, porque ela nos acompanha pelas redes sociais e sinalizou o interesse de vir para cá, bater um papo e uma hora dessa até construir um trabalho junto. Sinta-se à vontade, minha amiga. Obrigada pela acolhida. Betinha para os íntimos. Aí, ó, eu imaginei que tivesse. Gladys Elizabeth para o profissional e Elizabeth para geral. Que maravilha. Então, agora fale um pouco para a gente, assim, dessa coisa. Identifiquei nesses meninos, não tão meninos assim também, que estão produzindo um material onde eu consigo pensar de forma parecida. Primeiro, eu me identifiquei muito com o trabalho da nossa colega Kelly, né? Eu já fiz teatro, sou da primeira turma da MT Escola de Teatro em Cuiabá, quando eu inaugurou lá no Cine Teatro. Fiz participação em filme, fiz participação em esquetes. Infelizmente, tive que abandonar porque assim a profissão chamou e falou mais alto também. A gente tem que se sustentar. A luta pela sobrevivência. Infelizmente, a cultura ainda não é uma coisa que, em geral, te deixa rico ou, pelo menos, confortável. E aí eu tive que abandonar tudo isso e me dedicar à carreira de séria. Aí eu tento ser séria, tento... Mas sempre vai ter tempo. Mas não perco. Em algum momento. Eu fiz um caminho parecido e fui enveredar pelo caminho da arte-educação, basicamente. Eu trabalho com teatro, com artes visuais, mas eu sempre senti segurança no ser professor. Né, ser arte-educador. Há muitos anos que eu não estou em sala de aula formal, a escola com todos os problemas que a gente sabe que ela enfrenta, entre eles ela engessa a produção cultural, ela engessa a liberdade de ação da criança, do adolescente, do adulto, dentro dos conteúdos, e aí eu fui me abrigar nos projetos sociais. ONGs, projetos sociais, onde você tem mais liberdade para produzir. E agora, depois de, tecnicamente, quase um idoso, eu vim produzir um espetáculo, com Aldir Blanc, mas é um caminho semelhante. Você foi para dentro da sua profissão, porque a cultura, por si só, não permite sobrevivência, né? E assim, e a gente percebe muito corporativismo, infelizmente, também na arte, associado àquela briga de ego, aquela coisa da vaidade. Eu cheguei a escrever, você deve conhecer o texto do Ariano Suassuna, do Auto da Compadecida, ele é enorme. Sim. É um texto gigantesco. Sim. E eu li página por página, fala por fala, e readaptei todo o Auto da Compadecida para Cuiabá, para as figuras cuiabanas, para os animais cuiabanos. Então, assim, o jeguinho que tem lá no Alto da Compadecida, na minha releitura, virou uma capivara, entendeu? E entreguei pronto para o pessoal. Só que aí você chega lá, tem fulano que é amigo de cicrano, que é... Entendeu? Então, infelizmente, até no meio da arte, a gente enfrenta... Sim, a gente as ouve. panelinhas, a política em si. Quem vai apoiar, quem não vai apoiar, quem vai patrocinar, quem não vai patrocinar. Então, de escanteio
para colocar qualquer outra coisa lá que eu consegui patrocínio e Na realidade, eu acompanho muito recente esse jogo de poder que tem dentro da produção cultural. Fiquei muitos anos só como arte educador, da pandemia para cá eu aproximei do Conselho de Cultura daqui. A pedido de uma ex-chefe minha, de uma ONG, onde eu atuei quase 10 anos, ela falou, entra no conselho. E eu entrei e estou acompanhando. À distância, a gente ouve falar de Cuiabá isso, e aí eu acompanho aqui. Aqui não é tão latente porque as estruturas culturais daqui, e agora em especial, que a gente perde nessa gestão a Secretaria de Cultura, vira só um departamento, a estrutura está mais frágil ainda. Houve um momento que, se essa panela fosse mais profunda, era o período que eu estava distante. Então, agora a gente está num processo de reconstrução de todo o processo, com o Conselho de Cultura, ele ainda é um conselho muito frágil, sujeito às influências da gestão atual, sujeito às influências de alguns outros conselheiros, mas o grande medo que a gente tem é que chegue nessa situação também, onde as coisas virem cartas marcadas, onde só os amigos do rei tenham acesso à cultura. esse foi um dos motivos que fez eu te procurar também, porque eu procurei lá em Cuiabá. Algumas pessoas que se relacionaram comigo quando eu fiz o teatro e que hoje já, né, já eram e são bem mais conhecidas, e eu escutei isso. Ah, não tem como, porque o fulano, apesar de ser independente, porque é um funcionário público que, né, de carreira, não deve favor para ninguém, mas ali por trás recebe patrocínio de, né? Então, assim, então você não fala que Esse você caminho tem uma liberdade, né? Esse caminho, todo mundo que vem para a comunicação, principalmente, ele está sujeito a ser seduzido por esse processo. Esse brinquedo Somos Tem que Utópicos, ter pulso firme. é, quem está comigo tem assim, aquela pitada necessária do anarquismo no coração de cada um para entender que, se enveredar por aí, engessa. Aí você tem que, no mínimo, tirar a palavra utópicos daí. Uhum. Se em algum momento esse produto deixar de ser utópico, Porque a utopia é o leque aberto, né? sim. Então, a gente optou aqui por esse caminho aberto, por esse debate. Não significa que nós não vamos chamar para essa mesa todos os grupos possíveis. Em algum momento as propostas vão chegar e aí nós vamos avaliar com muito cuidado a essência da proposta. É isso que te trouxe aqui, você identificou uma essência aí. Eu estou caminhando por Exatamente. 60 anos, daqui 2 anos, eu acho que essa essência não muda mais. Tem uns malucos comigo, Antônio, Diego e mais alguns que vão chegando, vão assistir esse processo. Em algum momento nós vamos ser convidados, cooptado por uma estrutura, por um sistema, seja ele o político, seja ele o cultural. Mas eu tenho a impressão que nós vamos resistir, né, cidadão? Vamos fazer o nosso dinheirinho dentro do que for possível também, mas vamos resistir. São desafios Verdade. colocados. Você me mostrou um material aquele dia da sua participação no cinema. Fala daquela curiosidade toda Pois aí, ué. é. Então, eu fiz uma participação num filme chamado Loop, do Bruno Bini, que é um cineasta nosso, brasileiro, perdão, cuiabano, e brasileiro, né? Sim, sim. Fiz uma participaçãozinha no filme do Bruno Bini, Que maravilha. com o Bruno Galhaço como a estrela principal do filme. Maravilha. Está pronta para outros filmes. Você não imagina assim, ó. Eu tinha sido, um pouco antes da pandemia, tinham mandado o meu portfólio para o Rio de Janeiro, porque iam fazer um documentário sobre a Marielle. E em Cuiabá, no Mato Grosso, de todas as pessoas que tinham sido escolhidas, eu tava, o meu cabelo estava mais cacheado, agora eu relaxei ele e tal, mas eles me acharam muito parecida com ela também. Olha E seria isso. uma coisa muito legal, que eu realizaria com muito prazer. Sim. Mas aí veio a pandemia e tudo aquilo que a gente já sabe. A pandemia desestrutura uma desconstruiu série de muita situações coisa. aí, mas eu acho que também nos amadurece para outras Não, coisas. total. E captar um recurso da Aldir Blanc, por exemplo, que tanto o Estado como o município, a qualquer momento, eu acho que lá está num estágio até mais avançado que aqui, para você produzir um material. Fique atenta, eu acho que é possível. Sim. Aqui, por exemplo, o recurso deve sair para audiovisual, se eu não me engano, os valores serão na casa de 35 mil para curtas.
A outra vez que teve foi 25, alguma coisa assim. Então, eu imagino que a tabela vá fazer isso. Lá deve ser um recurso um pouco maior. Eu participei também de um curta lá, chamava O Júri, aí me colocaram com o papel de uma juíza. Aí, Era meio que um metaverso, era uma coisa meio Black Mirror, sabe? E foi muito bacana também participar disso. aqui, você falando agora, tinha uns meninos que captaram um recurso da Paulo Gustavo para fazer curtas, né? Nossa, chegou 2 roteiros para mim ver. Eu acabei ajudando esses meninos, mas aí o salto subiu, eles não conseguiram terminar. Eles se acharam autossuficientes. Quando a gente falava assim, ó, empreita determinados serviços, produção, edição, tem coisa. Não, a gente dá conta de fazer tudo. Não Quiseram deu. centralizar Estão tudo. correndo atrás, porque o Ministério dá todo o prazo possível para você terminar. Mas chegou um roteiro de um dos meninos, cara, nossa, que dava para fazer uma coisa assim, Laranja Mecânica, mais ou menos. O filme, assim, na hora eu mostrei o cenário para eles, cara, uma coisa assim que misturava Nietzsche com 15 mil coisas, assim. Bom demais o roteiro. Eu, naquele ano, eu não captei recurso, não tentei, eu era avaliador. E eu sempre trabalhei assim, ó, eu sei que os recursos são para culturas regionais preferencialmente, mas você tem que ter uma cota para produção de arte pela arte também. O cara poder criar a loucura dele. Os editais não são concursos. Se o produto não ficar ruim, Dá é para bom. desengessar, né? Sim, você para não ficar muito mais do mesmo. E os cabeçudos não conseguiram terminar os filmes. Um chegou a ser filmado, tá, não editou. Cara, eu Mas vou te falar, eu fiquei muito triste desse meu Alto da Compadecida não ter não, sido abraçado assim mas por ele conta está de tudo isso. engavetado, calma. Uma Mas hora, modéstia à parte, mas assim, deu trabalho. imagina. Eu fico imaginando assim os atores para decorar aquilo tudo, para, nossa, é um texto denso nesse sentido, mas nossa, transformar ele para o cuiabano, para coisa Sim, sim. cuiabano, colocar as capivaras, o sotaque cuiabano, É uma ficou releitura muito legal. mesmo, Foi uma releitura na mesmo acepção do da texto palavra. todinho. Sim, A única coisa mas que ele está ficou guardado. do todo foi a Nossa Senhora, o embate ali da Nossa Senhora, Mas Jesus mas está guardado. e o Uma hora, diabo. uma hora, ele pode virar um curta. Não ele inteiro, mas um corte da obra, um momento da obra, assim, um quadro. Ninguém é melhor que você que fez a releitura para identificar e ir trabalhando ele por etapas, assim, talvez, para não perder toda a produção intelectual aí. De ter Nem feito tudo é, nem toda a tudo é releitura, perdido. não, não. Ela está lá. E aí você volta para a produção Mas cultural. é complicado, né? A gente lidar com egos e Sim, sim. vaidades, né? Mas foi uma das coisas que me fez ficar lidando com criança e adolescente. Nós temos uma amiga na sala aqui, eu fui fazer uma experiência ano passado com ela. Montamos os saltimbancos. Uma meninada assim, nossa, que uma lida. E se você vai lidar com profissionais, então, aí eu teria um problema muito maior. Nós pegamos assim os recreadores da Kelly, aí eu fiz uma bateria de oficinas e eles fizeram, com todo o sofrimento que foi o processo construtivo, nós fizemos um espetáculo legal. Quem assistiu, quem não estava em bastidor, gostou do material que viu. E aí eu ficava imaginando assim, imagina o profissional, o trabalho que não daria por conta desses egos Sim, que a nossa sociedade aflorou, e essa coisa. Além dessa produção cultural toda, eu sei que você está a mil na política local da sua cidade, né? Que é algo que a gente vai, no futuro, dar pitacos maiores aqui também. eu sempre fui muito politizada, graças a Deus, em família. Eu falo assim, por incrível que pareça, assim, eu sou de uma família de militares, de todas as frentes militares, militar mesmo, exército, polícia e civil, tios, avós, tudo. Então, fui criada praticamente num quartel. Mas, apesar de tudo, o meu avô sempre falava assim, eu não vou deixar nada para ninguém. Eu entrego o estudo. Vai estudar. Você podia fazer quantos cursos você quisesse. Perfeito. Minha mãe falava, mãe, quero fazer tal curso, custa tanto. Vai fazer. Mas não deixou um palito de fósforo para ninguém. Se vira. Todo mundo tem diploma. Graças a Deus lá em casa.
E assim, só que, ao mesmo tempo, eu me considero uma privilegiada. Eu sei que eu sou uma privilegiada. Apesar de negra, apesar de mulher, apesar de homossexual, e apesar de ter tido essa boa educação, essa boa base, apesar de não ser uma pessoa que estudou em escola pública, não tem como mentir, nunca estudei em escola pública. Famílias escolhem caminhos. Mas consigo enxergar isso. Maravilha. E é muito triste quando você vê pessoas que hoje podem até ter a mesma condição que eu e até melhor, mas que passaram por escolas públicas, por ensinos públicos, passaram perrengue, às vezes tem pais e mães que abdicaram de estudar para o filho estudar e continuaram ali analfabetos ou semi-analfabetos. E outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? A gente entrou naquela coisa da vaidade, da ingratidão, né? E por que será que essas pessoas são assim, né? E aí a gente foi lá, já partiu para a filosofia, e a gente lembrou de um livro, tem vários filósofos que falam sobre isso, né, sobre o ensaio da vaidade e da ingratidão, mas Nietzsche fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, se você me der um copo d'água no meio do deserto, que eu estava ali quase morrendo, você me salvou. Lá na frente, eu vou virar as costas para você. Mas não é você, Edilson. É o que você representa para mim. Sim. Eu olhar para você é eu lembrar que eu passei aquele perrengue lá no deserto. Então, assim, hoje você olha e fala, por que é que pessoas, mesmo participando de programas sociais, tendo benefícios, estudando, fazendo faculdade pública, que nunca pensavam em fazer, por que é que essas pessoas ainda, às vezes, rechaçam quem proporcionou isso para elas? É porque a personificação de quem proporcionou isso para elas faz elas voltarem naquele passado de miséria delas, naquele passado de fome, naquele passado de perrengue. E hoje não, hoje eu sou rica, moro num condomínio, tenho meu carro, não sei o quê, eu quero olhar para aquela pessoa que às vezes tem o mesmo nível que eu e agradecer aquela pessoa. Quem aquela pessoa pensa que ela é? Aí a pessoa fala, não, eu venci por mim mesma, peraí. É porque ela foi levada, agora há pouco a gente Entendeu? falava disso, ela foi levada nos últimos anos aí, eu identifico isso as últimas 2 décadas, mas vem um pouquinho mais. Ela foi levada à ideia de que eu preciso competir com alguém. Eu preciso ganhar de alguém, não basta eu ter sucesso. E isso me faz renegar a minha história. Eu renego a origem. E aí Eu eu não cheguei aprendi aonde a eu cheguei, respeitar a origem. e agora nesse nicho que eu cheguei aqui, eu não posso contar a história de quando eu era pobre. Eu tenho que contar só a história boa e só a história que o meu nicho aceita. Sim. E o meu nicho não vai me reprimir, porque o meu nicho pensa igual a mim. Mas talvez, e aí você sinalizou agora há pouco, algumas das suas condições pessoais façam com que, mesmo você conseguindo, aquele nicho não te aceite. Você vai correr riscos aí. Dentro do meu Sim, nicho, você ainda existem os vai ter. extremistas Sim, que saíram do mesmo sim. E, bolo. ou se encontraram com outros, Sim. mas eles vão estabelecer que você, por suas condições pessoais, não cabe ali, independente de todo o sucesso, de todo esse caminho percorrido. E aí você se torna um ser humano sem identidade de uma vez. Você não pertence àquilo, você não sente dali pertencimento e você não é capaz de admitir a sua trajetória, a sua história. Olha que situação cruel. Tem pessoas que olham para mim e falam assim, você já sofreu preconceito? Claro. Você imagina, eu sou de 80. Então, assim, lá na década de 80, estudava em escola particular, que só tinha brancos, ricos. Eu sempre fui, da imagem que eu tenho, da minha vida, eu sempre fui a única negra ou moreninha, o que quer que seja, da turma. Até a minha faculdade. Se você pegar o meu álbum de faculdade, eu sou a única negra da turma. Sim. Sim, eu sofri preconceito. Não adianta. Se eu chegar de terno, toda montada, toda Vai paramentada,
E chegar uma pessoa de pele mais clara que eu, de um fenótipo mais diferente de mim, já aconteceu comigo da pessoa conversar com a pessoa que estava do meu lado, achando que ela era advogada, porque eu era secretária dela. É E isso. eu quieta ali, escutando, para ver até onde ia. Isso é intuitivo, né? A pessoa não Sim. projeta em você a possibilidade de ser a advogada, no caso. Ela O vai que eu mais projetar no ouço é: outro, achei que você era professora. Ótimo que é uma também. condição estabelecida. Assim, ó. Ótimo também. Eu Mas admito na condição de eu professor, admito mas não você na admito condição de professora, no máximo, assim, sei lá. uma funcionária pública de carreira, É, alguma coisa assim. profissões que não são consideradas da aristocracia, digamos assim. Imagina, uma negra advogada ou médica ou engenheira, as pessoas, a maioria não consegue conceber isso Sim, ainda. porque a gente é levado em todo o processo de formação nosso, debilitado ou não, a acreditar que determinadas profissões elas pertencem a determinadas classes sociais, a determinados Exatamente. grupos. Esses dias eu estava falando com um amigo meu sobre futebol, que é uma outra praia nossa. O tratamento que o tênis tem hoje é o tratamento que o futebol teve quando chegou aqui. A elite trouxe o futebol como um brinquedo deles. Foi difícil ele virar um brinquedo de massa, como ele virou, e hoje ele caminha para ser um brinquedo da elite de novo. Não ficar atento. Mas ele quebra através de alguns clubes que fizeram esse papel e tal. Ele é torcedor do Vasco Roxo, e eu mostrando para ele, cara, tem uma história ali. O Vasco é um dos primeiros times a falar: não, aqui entra pobre, preto, tal, nós somos um time do povo. E outros vêm depois. Então a gente é levado a achar até hoje que determinadas profissões, determinados espaços não pertencem a mais do que o branco, clássico, rico, filho da elite. É isso que você sente a cada dia que você vai para o seu trabalho. Imagina. Ah, mas é frescura sua, todo mundo conhece a sua família, todo mundo sabe. Não, não é frescura. Você nunca tem, nunca vai ter condições de vestir a minha pele. Não me cabe o seu lugar de fala, Você não nunca. sabe Não me o cabe o seu olhar lugar de de fala. uma pessoa, o olhar diferenciado. As pessoas acham que é frescura, mas a gente percebe. Eu numa luta Não assim, tem como falar que é igual, não é igual. eu numa luta pela sobrevivência que não é fácil, eu optei pelos meus filhos estarem numa escola melhor. É um preço caro, eu sofro com isso e tal. A escola abriga, eu não tenho problema de preconceito com eles. Onde eu quero chegar? Essa semana eu identifiquei uns meninos negros, que são pouquíssimos naquela escola, e negro naquela condição, uns meninos que provavelmente são de fora, estão chegando, porque eu frequento a escola há muitos anos, estou lá na portaria todo dia entregando os meus, pegando e tal, nunca tive um problema. Mas eu vejo os olhares da comunidade em geral, esses meninos. E uns meninos que eu arrisco dizer até que seja uma outra descendência, talvez. Um traço negro diferente, assim, daquele que a gente está acostumado a ver e conviver. E os meninos passando assim, aí desde os funcionários da escola, que me tratam com muito carinho, e aí quem é desse mundo social nosso faz a percepção, né? Os outros pais chegando, e eu comecei a ver esses meninos agora faz uma semana. Eles são novos ali. Então, por mais que aquela escola tente ser acolhedora, ela se revela É nesse o que momento. aconteceu no Rio de Janeiro, que abordaram os 3 rapazes lá, que eram negros, filhos de diplomatas, Não é e isso. foram abordados porque a polícia achou que era. Na dúvida, Na dúvida, pegou os 3 ali. Pra quê? Ah, porque era esse, negro. Tava andando na rua no Rio de Janeiro à noite. esse episódio eu vou acompanhar com muito mais carinho. Eu já sou muito atento na portaria da escola, qualquer movimento diferente a gente identifica. Uma briga de menino, um grupo que precisa ser acolhido. E eu troco muita ideia com o diretor, inclusive, que é grande amigo nosso, né? E ele partilha alguma dessas angústias também, mas ele é uma figura que está dentro de um contexto. Mas aí você vê, nesse episódio, os olhares assim das pessoas que circulam, com um olhar assim, será que esse camarada, será que esse pessoal é daqui mesmo? Está implícito isso, né? Infelizmente, nós vamos ter que lidar com isso. Né? Por aí vai. Sexta-feira, me parece que a sua cidade tem um evento curioso lá, para quem é do mundo social que a gente partilha, né?
Eu acho que Do mundo dos não incautos, digamos assim, que é como eu perfeito. digo na minha página, né? Sinta-se à Do vontade para mundo dos não comentar o evento desavisados, também. vai ter uma manifestação contra o nosso prefeito, Abílio Brunini, e contra tudo que a mídia já colocou, já vem colocando, dos mandos e desmandos, dos absurdos que a gente vê, das desculpas e dos conluios e das coisas que infelizmente a extrema-direita normalizou. E ele é uma figura emblemática desse grupo. Eu tenho Sim. dito assim para muitas pessoas que é o meu perfil e tal, sempre foi assim. O seu problema não é ser amarelo, azul, roxo, rosa, branco. O seu lado político não é o problema, isso é uma decisão sua. É, o que você não pode é concordar com algumas coisas que aí de pelo menos 15 anos para cá começaram a Não, acontecer. é aquela coisa. Esses extremismos fazem com que pessoas como o Abílio, e eu vou falar o nome porque nós assistimos a trajetória dele no Congresso. Uma pessoa dessa não estava preparada para chegar no executivo, não é do perfil daquele cidadão. Não é do perfil também, porque alguns perfis você chega com a dose Tem de gente que tem humildade aquela coisa necessária. nata, né? Tem gente que chega com a dose de humildade necessária para se cercar de assessoria, seja o que for, e percorrer determinados caminhos minimamente aceitáveis. Mas já não era o perfil dele. E eu não estou falando mentira nenhuma, a gente assistiu quanta coisa que ele fez no Congresso. E ele se provou um sujeito que não iria dar conta dessa lida diária com as comunidades. Os primeiros grandes problemas dele, na minha avaliação, que não estou lá, começa por aí. Essa impaciência da lida com o social, com as pessoas, com o adversário político. O mínimo de respeito para com não é do seu grupo. Aí é que está o perigo, porque assim Hitler virou Hitler, né? Saiu do nada e virou Hitler. Nosso querido, né? Para não falar, não ser... Com uma pitada de ironia. Né? Bolsonaro também virou Bolsonaro assim. Sim, porque foram caminhos traçados. Foram deixando crescer. Eu acho que são figuras. Nicolas está crescendo assim. Eu acho que a gente vai... Fazendo gracinha e todo mundo achando engraçadinho. Mas eu acho que agora a gente vai assistir um outro processo. Entendeu? Aí, que além de ter pego carona nessa onda da extrema-direita, essas figuras precisariam ter uma perspicácia política que não tem para identificar que hora que eu largo um determinado conceito. Nós vamos assistir algumas figuras que poderiam ser grandes promessas, que não vão dar conta de fazer esse processo de mudança para sobreviver, graças a alguns acontecimentos mais recentes. Mas a gente sofreu muito com essa ideia de que basta eu fazer micagem em rede social, basta eu gritar e brigar, basta eu xingar e identificar aquilo que eu não gosto no outro para fazer política. Chegamos onde chegamos. É o método Goebbels. Sim, sim, sim. Que era o assessor do Hitler. Sim. Uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. E na pitada de agressividade, então, Exatamente. cada vez mais intensa. E aí tem aquela coisa também, outro dia eu acompanho muito, você vê como que eu vou de A a B, não sei, eu acompanho o Lito, adoro as histórias de aviões dele, Lito Souza. Então ele fala assim, tem o fator humano. O piloto faz uma manobra que não está no manual, mas aquela manobra deu certo. Vamos usar o exemplo da Chapecoense. O cara já tinha feito algumas outras viagens com combustível no toco. Deu certo. Se sentiu pronto. Então, aquele errado virou o novo normal. Sim, perfeito. Daqui a pouco, ele tenta ir mais um pouquinho longe. Aí, aquele errado do errado vira o novo normal. E é isso que a extrema-direita está fazendo. O seu filho é ladrão. O meu é cleptomaníaco, tadinho. É só um probleminha mental, vamos internar ele ali que ele vai sarar. E eu crio mecanismos argumentativos que convêm. O Lula é ladrão. Mas e o fulano daqui também? Que roubou, que trouxe joias e embolsou, que recebeu presente da Arábia Saudita, de um ditador que derreteu um jornalista e jogou dentro de um tambor para sumir com o cara. Mas ali... Não, aí ele pode. Sim,
Aí é normal. Como é que pode isso? Que é esse processo Você de entendeu? construção de ideia coletiva, sem reflexão. Aí você lida hoje com a internet nessa velocidade E não louca, com as adianta redes mostrar a sociais. verdade, não Não, adianta comprovar, porque é aquilo que fala, o que ele construiu ali passa a ser a verdade dele. sim. E por mais, eu até acredito que a maioria se arrepende, mas aí vem a vergonha de voltar atrás. É o famoso não dou o braço a torcer Aí vem a nunca. vergonha de voltar Sim. atrás. Como Porque é que eu você volto olha e atrás? fala assim, cara, você jura mesmo que esse celular não é azul? Não, se ele falou que não é, Dentro da cabeça dele ele está falando, é azul, mas agora se eu sim. falar que não é, eu vou passar vergonha. Então eles continuam. Sim. A gente fala, a gente mostra, a gente desenha, a gente aponta a lei. Muitos falam da Lei Rouanet, voltando para a cultura. Sim. Aí você fala assim, gente, você já leu a Lei Rouanet? Você sabe como é que funciona? Você está achando que a Lei Rouanet é igual você ligar para a Vorcari e pedir 100 milhões de reais? Que era o mecanismo da Que Lei ele vai abrir Rouanet. o caixa. Não, gente, é incentivo fiscal. Faz girar dinheiro, faz gerar Não, e é um renda. mecanismo extremamente burocrático para você chegar nela. Não é assim, eu sou Exatamente. amigo do Não é fulano, ligar. estalo o dedo e vem. Nenhuma delas, Tem mesmo essas projeto, passa por uma menores, não comissão, são passa por assim. uma série de etapas. Sim. E não é dinheiro assim, vivo, Mas eu não quero entendeu? conhecer a lei. Mas eu não quero conhecer a lei. Alguém já falou que a lei é Alguém falou ruim que não presta, e não pronto, a presta. lei É não isso. presta. E assim com tantos outros temas, tantas outras coisas, né? Eu preciso ir ao extremo. O ir ao extremo, por si só, já é o meu discurso. E aí você fala assim, mas Lula é um descondenado. Não, eu desafio, eu falo igual o Reinaldo Azevedo, eu desafio quem abre a sentença e aponta onde é que estão as provas. Simples assim. E por muito menos ele foi condenado. Agora o cara assume que pediu dinheiro para um banqueiro, o cara tem trocentos imóveis no nome dele, tem uma loja de chocolate que diz que só vendia em dinheiro vivo, nem cartão não passava, nem Pix, era dinheiro vivo. É amigo de miliciano, e tá tudo Sim. bem. Ele pode. Está estabelecido assim, ó, quem é dos meus ou daqueles que me dizem que eu faço parte desse grupo, pode e o outro não. Não Acabou, é tem assim. condições de conviver com um negócio desse. Eu digo muito assim, eu gosto muito de formular hipóteses, assim, tá bom, o fulano roubou tudo que você está falando, você está dizendo Tá que ele bom, vou roubou. concordar com Beleza. você, mas... Ele enterrou isso onde? Uhum. Vou por esse caminho. Ele enterrou, ele abriu um buraco e pôs tudo isso. Né? Porque hoje, amigo, se você pôs em qualquer paraíso fiscal, onde você pôs, você compreende que transação financeira pode ser mapeada. Em algum momento, esse dinheiro que está enterrado precisa vir para o bolso de alguém, para a mão de alguém, para algum lugar. Não, eu não estou dizendo ainda que ele não roubou. Eu faço esse exercício com muitas pessoas. Uhum. Aonde está enterrado? Tá bom, faz de conta que está enterrado. Esse volume todo de dinheiro que você não consegue me dizer quanto. Está enterrado. Olha a idade que esse homem está. Quando que ele vai desenterrar para gastar? Uhum. Então, para que ele teria feito todo esse roubo que você está dizendo que ele fez? Aí, por último, assim, você tem as provas. Manda para o Sérgio Moro, porque até agora ele não achou. Cara. E a CPI do INSS? O Lulinha. Gente, por que vocês acham que ficaram mudos e encerraram a CPI do INSS da noite para o dia? Porque acharam muita coisa comprometedora ali. Não acharam nada contra a Lulinha, não acharam nada que eles gostariam de ter achado, porque senão eles iam estar fazendo um Alguns até estardalhaço. no fundo sabia que não existia, mas era Mas tinha importante que essa fazer narrativa. aquele movimento naquela hora para O tal do cortina de sigilo fumaça. bancário do rapaz foi quebrado. Não achou, acabou. Cadê que quebraram do filho do outro agora, do 01? Até agora nada. Mas o andar da carruagem vai fazer, depois que ele for a vaca morta, que ele está se tornando, vai acabar quebrando. Vai ser uma espécie assim de última pancada. E o óbvio vem à tona e esse povo não vai nem comentar esse óbvio. Uma outra coisa que eu digo assim, se a pessoa acompanha um pouquinho a mais de cultura, cara, qual é o grande bandido clássico do cinema que a gente viu ser preso pelo fisco, pelo imposto de renda? O Al Capone.
da máfia americana. O Al Capone só é pego porque um dos policiaizinhos lá, ligado ao sistema financeiro, começa a rastrear o dinheiro dele. Então, desde os anos 40, 50 e etc., que você pega dinheiro de bandido rastreando o dinheiro. Qual o caminho que o dinheiro percorreu? Em pleno século XXI, você não teria pego esse dinheiro se ele existisse em algum lugar? Então, dá uma chancezinha para o seu cérebro. E isso não significa te Não pedir. adianta, é Isso não complicado. significa pedir para você Vira trocar de ofensa. lado. Vira ofensa Não, fazer isso. se E você... para pensar, não, hoje é pensa ofensa. só. É ofensa. É ofensa. Você está me Automaticamente a chamando de pessoa burro? se Não, arma. eu só estou dizendo que você não está Faz raciocinando uma linha de legal. raciocínio. Ué. Mas eu me contento com o argumento que me venderam por si só e eu defendo ele até a morte, acabou. Porque se eu trocar de lado, olha que loucura, volta naquilo que nós falamos. Eu saio de onde eu quero pertencer. Eu volto para a minha origem. Então, se eu não aceito a minha origem, pobre, trabalhador e tudo que pode estar em torno disso, eu não consigo aceitar essa origem. Então, eu fico defendendo os valores e interesses desse outro do grupo. nicho que eu estou agora. É o que acontece também no lado, além de advogada, sou corretora de imóveis, tenho uma imobiliária. Esse é uma guerra de foice. É pereirão, eu falo que eu sou pereirão. Mas esse outro nicho que você vai falar aí Isso, agora... porque assim, Minha Casa Minha Vida está bombando. E eu vejo pessoas... Inclusive, eu preciso fazer uma inscrição. Depois a gente... E eu vejo pessoas que ganham bem acima do que está no projeto Minha Casa Minha Vida, e quando pedem para eu fazer simulação, ficam bravas com os juros, ficam bravas de não ter recebido. E não tem subsídio aí? Cadê o Minha Casa Minha Vida? Eu falei, mas... Ou você é pobre ou você não é pobre, não existe meio pobre. Define o seu lugar aí. Você quer bancar de rico, pagar de rico, porque você ganha mais do que a isenção do imposto de renda. Se você ganha R$5.001, você já se acha rico, você já não é mais pobre. Mas você quer o benefício do pobre, né? Você quer o subsídio, você quer juro baixo, você quer parcela baixa, você quer tudo. Você só não quer se parecer com o pobre. Só não pode dizer... É assim que funciona. Você, na realidade, é um pobre premium, prime, pluft, Você já assistiu o filme? É isso que Você já assistiu o filme Corra? Sim. É bem isso. Eu quero a força do negro, eu quero a inteligência do negro, eu quero o cérebro do negro, que é o que no filme faz. Eu quero o corpo da negra, a loirona queria o corpo da negra, tudo da negra, eu só não quero ser negra. Tem jeito de pintar? Então eu vou ali, abro a cabeça do negro, troco o cérebro. É bem isso que o filme fala. Eu quero tudo do negro, eu só não quero ter a pele negra. Você toca em um nicho assim, que eu convivo com... Estou próximo de algumas pessoas que atuam nesse segmento imobiliário. E eu trabalhei com algumas pessoas também que abandonaram o segmento inicial, alguns professores, e mergulharam. Fizeram 2 ou 3 cursos, compraram meia dúzia de livros de coach e falou, agora eu vou arrebentar vendendo... E esse é um mercado voraz, ele é difícil, ele é volátil, ele exige uma persistência danada. Não é por si só você se intitular daquele meio. Eu conheço gente bem-sucedida, que rala muito, que acorda cedo, né? E conheço gente brava com o segmento porque achou que era fácil. Não é um segmento fácil. Tem que ter lábia. Corretagem, Também. ela não é fácil. Mas aí quando você se mascara dessas outras informações, dessas outras coisas, assim... E aí você fica emburrado com o segmento, porque na hora do vamos ver mesmo, você vai ter que trabalhar. Já tive cliente que ficou bravo comigo, porque eu falei, olha, infelizmente, o Minha Casa Minha Vida é para baixa renda. Você não se encaixa, você ganha 25, 30 mil, você é funcionário público, você ganha 20 mil, seu marido ganha mais 20 mil. Ele não foi feito para você, tia. Você quer com Minha Casa Minha Vida? Querida, você não fala que pobre não tem que ter assistência social e nem programa Mas social. você quer buscar um pedacinho dessa assistência para você. Mas eu sou brasileira. Aí lembra da Constituição. Pela Constituição todo mundo é igual. Sim. Agora é, né? Agora é assim. Na hora de fazer uma defesa séria do SUS, na hora de fazer uma defesa séria das políticas que você não está precisando, você não aparece. Exatamente. Mas quando você precisa de alguma coisa, aí você quer um pedacinho também. Juro por Deus, Edilson, não tem uma vez que eu não vou no mercado,
Agora eu percebi que eu estou ficando meio de idade, porque eu amava ir em supermercado. Quando eu ia para comprar papel higiênico, mesmo para comprar papel higiênico, eu passava em Era um ritual. todas as, sabe, as prateleiras. Agora já não tenho mais paciência. E eu fico vendo filas, carrinhos cheios, mesmo os atacadões, né, que são mais populares, carrinho cheio. Sim. E eu falo, gente, cadê a crise que esse povo fala? A gente é levado a Onde é que acreditar tá? numa situação que O cara tá o ali com o concreto carrinho ali cheio, ué. e não é só arroz e feijão, não, é supérfluo, é bolachinha para criança, é cerveja, é não sei o quê. Ai, picanha, cadê a picanha? Aí você vai explicar para a pessoa acha ruim, fala, meu amor, primeiro que picanha é uma figura de linguagem. Mesmo a picanha, a gente comeu um pouco mais. Tudo bem, sim. Ninguém estava esperando que ela fosse Mesmo mais tá barata que o fígado. mas tá mais barata que o governo anterior. Sim, Primeiro que picanha é uma é figura. uma figura de linguagem. E segundo, que ele não está falando para você que tem casa própria, que tem uma vida estável, vai comer picanha. Ele está falando para quem está lá no lixão, catando carne podre, cozinhando até a carne parar de feder para poder comer. Não é com você que ele fala. Sim, Entendeu? mas quando fala lá para aquela pessoa, O cara tá lá no supermercado com o carrinho cheio, eu fico meio até, sabe, possessa com isso. O cara tá com o carrinho cheio e tá falando mal. mas ué, porque ele não pode admitir a história dele. Ele tem que fingir que ele é desse outro grupo, que ele está nessa outra condição. Ele não consegue. Eu em casa lido muito com isso, assim, com a família, às vezes, não a parte minha, do meu pai e irmãos, porque, mas a outra parte da família tem uma dificuldade de compreender isso. Tem pequena propriedade, bem estabelecido, vai muito bem, obrigado. Tem uma pequena empresa, muito bem, obrigado. E a ideia de ser só um trabalhador incomoda. Falou, Nossa, cara, quando e ele você fala vai que ver você a vai comer, renda dessas pessoas. quando você fala que o brasileiro vai poder comer picanha, nós saímos do mapa da fome. Sabe o que é estar no mapa da fome? Aí você pergunta para a pessoa acha que é só comer picanha ou não. Não, meu amor, é você ter pelo menos uma refeição por dia. Que tinha gente que até 2 anos atrás não tinha. Eu estou há pelo menos 35 anos em projetos sociais. Eu tenho uma formação igrejeira muito grande, da Igreja Católica, quando jovem. Aí eu enveredo para a questão social, meu pai, minha mãe, isso sempre foi uma questão nossa, aquela coisa da solidariedade sempre teve. Aí eu vou para o Graças a movimento Deus que ainda estudantil, temos, né? sim, vou para o movimento estudantil, enveredo pelo Partido Comunista Brasileiro por muitos anos, não o PCdoB, o outro, que virou PEPS, e aí acabou, a gente chamava o PPS de PEPS. Era o início do fim daquela trajetória. E eu fui trabalhar em periferia. Eu sinto na periferia quando a gente tem essas mudanças sociais que atingem lá. Uhum. O cara conta para mim no ponto de ônibus, o cara conta para mim. Eu estou hoje, por exemplo, atuando em um CRAS da cidade. Eu vejo a pessoa chegar lá, buscar o primeiro recurso, às vezes. Eu assisto, eu converso com as profissionais, elas me contam isso. Então, tem uma melhora significativa naquela base, sim. Talvez ela não chegou na classe média, talvez ela não chegou naquele camarada que não consiga compreender que é lá que vem melhorar primeiro, porque esse governo se propõe a melhorar Mas lá. aí imagina, né? A filha da minha empregada ganhar o Bolsa Família para conseguir estudar e um dia eu me deparar com a filha da minha empregada, uma médica. Que isso, né? Que absurdo. Tipo, invadiu meu território. Quem é a filha da minha empregada para achar que pode virar médica, que pode virar advogada ou qualquer coisa que não seja empregada doméstica? Tinha uma lógica, filho de empregado é empregado, filho de pedreiro é pedreiro. Eu vi, assim, várias vezes fazendeiros, gente assim da lida com o gado, bravo porque não existe peão mais. Não existe forma, porque a escola do peão era o filho do peão aprender com o pai. E hoje não tem, ué. Porque o próprio pai peão e o menino entendeu assim, ó, vai para o mundo, meu filho. Vai estudar, vai formar, vai fazer outra coisa. Você até volta para o meio rural no futuro, mas num outro contexto, dono da sua pequena propriedade, com o seu arrendamento. Então, tem uma coisa aí de mudança concreta.
Minha amiga, nós vamos ter papo, que hein? fazer mais vezes. assunto. Eu sei que você tem interesse em Não tem desenvolver fim. algo parecido. Sinta-se à vontade para Chega a contar. ser até uma terapia, né? Sim, eu adoro esse momento aqui. Sinta-se à vontade para contar com essa equipe. Essa equipe Agradeço. aqui é louca o suficiente para ir para lá se precisar. O Antônio, nós já falamos sobre isso. Lá a gente faz na beira da piscina. Ou tá? você vir para cá na transição também desse produto, eu acho que a gente precisa Lá formular. a gente faz uma pool party cast na beira da O piscina. que tiver entendeu? que ser, você está com uma página criada, né? Fale Estava, rápido. né? Não, Chama que- Mosca na Sopa. sim, a gente começou a seguir, aí você trouxe a notícia de que ela está temporariamente grampeada. Deram uma derrubada. É. Estava achando que é robô, mas eu vou reverter. Não, reverta a página, eu acho o Porque, assim, nome provocador. É provocador com uma pitadinha de humor ali, Sim, meio que é um bom caminho. ácido, inteligente. E pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se tiver que bater para a direita, Não, bate na direita. Se tiver que bater na Sim, esquerda, sim. bate na A esquerda, porque proposta não existe é. 100%. Né, a proposta do Somos Utópicos, um utópico não tem lado. Por si só, ele não pode ter lado. Uhum. Senão, ele não é utópico. Ele já escolheu um corredor. A proposta é não ter lado também. A gente vai enveredar por esses caminhos, vamos estar sólidos o suficiente para a hora que precisar ir para os embates e vamos construir esse Vamos ser a mosquinha, mosca na sopa. a mosquinha na sopa do povo. Vamos, Dar uma perturbada vamos ali. pensar esse nome. Essa equipe aqui cria arte, faz tudo que você. Mosca na sopa. Vou só ver quem foi que tentou me derrubar. Não, mas eu acho que ele derrubo. pode reaparecer. O Mosca na Sopa pode reaparecer já podcast daqui uns dias. Além de mosca na sopa, eu uso muito a Fênix como uma figura para mim, e é isso que eu sou. É Vai dando resiliente. sinais Robô, aí. A gente renasce. Vai dando sinais aí e vamos criar o brinquedo. feito. Acho que Mosca na sopa. Já está feito. foi um prazer. Você é das Prazer amigas é que meu. chega para ficar, eu sei disso. Obrigada. E vamos tocar o barco, Vamos trabalhar embora. junto. Valeu. Maravilha. Eu sempre brinco uma coisa assim, você já falou, o Antônio vai lembrar disso, a Kelly sabe disso. Fechar assim o que é um mundo melhor para você, uma sociedade melhor, no seu... Não tem como eu fugir muito da palavra justiça, né? Perfeito. Em todos os sentidos. Maravilha. É isso. É isso, senhores. Deu o quê? 1 hora? Ah, filho do égua, começou a gravar sem me avisar. Você viu o que ele fez comigo? Não, é assim o negócio. Eu olhando aqui pra Utópicos Podcast. Ideias que provocam.